Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, estudando aí, né? Fazendo uma série sobre batalha espiritual. Eu espero que realmente você esteja sendo edificado com esse estudo que estamos fazendo. E para iniciarmos esse vídeo, nós terminamos ontem, né? Nós falamos sobre fortalezas e terminamos dizendo que hoje trataríamos sobre opressão. Mas para iniciarmos, eu já quero deixar bem frisado aí na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós temos falado todos os vídeos, né? O intuito desse vídeo, o intuito dessa série é apresentar a forma com que o diabo atua, a forma com que o diabo tenta atingir a nossa vida, para que nós possamos lutar da maneira correta, nos posicionar da maneira correta e sairmos vitoriosos. Como está escrito lá em Efésios, nós permanecermos firmes e inabaláveis. Afinal, nós temos poder em Deus, temos autoridade em Cristo Jesus, temos tudo para levarmos uma vida de liberdade, uma vida abundante, uma vida plena, né? Completamente livre. E quero lembrar você de algumas verdades, né? O intuito dessa série não é causar medo, então lembre-se aí sempre, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu até falei lá no primeiro vídeo, né, que o diabo ele tem poder, mas nós, em Cristo Jesus, nós temos poder e autoridade. Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar sobre todo o mal, sobre o maligno, sobre tudo aquilo que vier contra nós e nada nos causará dano algum. Nós temos autoridade em Cristo Jesus e precisamos conhecer toda a verdade para nos posicionarmos e assumirmos mesmo a nossa vida de filhos de Deus. Podemos viver completamente livres, podemos viver uma vida abundante, que é a vida que o Senhor conquistou para nós. Então nós precisamos entender que Deus é por nós. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós já temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Nós vimos, né, lá no primeiro dia, que esse tudo nós acessamos por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Isso está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E é por isso que nós estamos aí crescendo no pleno conhecimento da verdade, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que nós realmente possamos acessar tudo o que nós temos disponível em Cristo Jesus por meio do poder de Deus. Então, nessa série aí de batalha espiritual, nós já falamos lá no início, né? Nós falamos sobre o diabo. Nós vimos o significado do nome diabo no original grego. Vimos que não é apenas um nome, mas já descreve exatamente como que é a atuação do diabo, tentando penetrar a nossa mente, tentando entrar na nossa mente. E ele tenta percorrendo uma estrada, né? Nós vimos o significado da palavra ciladas, que é o diabo percorrendo uma estrada com um destino. O destino é a nossa mente. Ele tenta penetrar com suas mentiras, com seus enganos, com suas calúnias, difamações. Ele tenta adentrar a nossa mente e estabelecer fortalezas. Quando ele estabelece fortalezas, ele começa a governar por meio da nossa mente. E aí nós entramos, né, no que vamos tratar hoje, que é sobre a opressão. Lá em Atos, no capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, ó: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lá em Isaías 61:1, sobre Jesus, fala assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amados, o intuito de Jesus é nos tornar livres, é nos dar uma vida, e ele nos deu
por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, por meio da sua ressurreição, por meio da obra completa de Jesus Cristo, nós recebemos uma vida completa, uma vida abundante. E nós podemos viver, né? Nós só precisamos aprender a acessar tudo isso que nós temos em Cristo Jesus. Sabemos que acessamos tudo isso pela fé, conhecendo essa verdade, crendo nessa verdade. Já falei isso antes e vou reiterar. O diabo ele só tem sucesso na nossa vida por dois motivos. Ou porque nós ignoramos a verdade, não conhecemos a verdade, ou porque nós somos incrédulos e não cremos na verdade. Aí o diabo começa a ter espaço. Aí ele começa a lançar suas mentiras, nós começamos a acreditar nas mentiras do diabo, ele penetra, adentra a nossa mente, formando fortalezas, e aí quando ele estabelece essas fortalezas, ele já ganhou espaço, e aí ele começa a reinar, a oprimir a vida de alguém. A palavra oprimidos no grego é katadunasteuo, e é uma palavra composta por outras duas palavras. A palavra kata, que significa abaixo de acordo com, e a palavra dunastes, que significa príncipe, alto oficial. Ou seja, o significado dessa palavra oprimido significa alguém que está exercendo um controle rígido sobre ele. Então, quando a palavra fala oprimidos do diabo, o diabo está ali como um rei, como um príncipe, exercendo um controle rígido sobre a vida daquela pessoa. Como que ele está atuando sobre os oprimidos? Por meio de estruturas mentais, por meio de formas de pensamento, por meio de maneiras de pensar, argumentar, raciocinar. Ele se estabeleceu ali na fortaleza, como se fosse um castelo, né, com altos muros, e ele começa a governar. É um rei tirano que governa de maneira cruel, de maneira maldosa. Ele não quer o nosso bem. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. E nós podemos viver essa liberdade. Amados, como filhos de Deus, nós temos uma vida extraordinária. E nós podemos viver essa vida extraordinária. Agora, se nós ignorarmos a verdade, se nós mantivermos uma crença nas mentiras do inimigo, nós não viveremos o que a palavra diz. Por que você acha que está escrito lá em Romanos 12:2? Não amoldem-se ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando nós renovamos a nossa mente, aí sim a palavra diz que nós nos tornamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, o inimigo usa a estrutura mental do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O diabo usa a estrutura mental do mundo, que é altamente carnal, terreno, mundano, para nos aprisionar. E se nós não tivermos esse discernimento, sabe, se nós não olharmos para nós diante de algumas circunstâncias, reações que temos, e nós não reconhecermos, opa, mas isso é proveniente de uma estrutura mental errada, de um pensamento errado que eu tenho acreditado por anos e anos e anos da minha vida, mas eu não quero mais acreditar nisso não. Eu quero acreditar na verdade, eu quero viver a verdade. Nós vimos ontem, a palavra de Deus, as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir as fortalezas. Jesus veio para quê? Para libertar os prisioneiros das trevas. Jesus veio para curar os oprimidos do diabo. O diabo tenta contra as nossas vidas através da nossa mente. Se ele conseguir um território na nossa mente, se ele conseguir estabelecer fortalezas, estruturas mentais, ele vai ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, até o quê? Até nos oprimir. E aí nós vemos pessoas cristãs
filhos de Deus vivendo prisioneiros de práticas pecaminosas, prisioneiros de doenças mentais, de doenças emocionais, e muitas vezes nós não sabemos como ajudar essas pessoas, não sabemos como, ou nós estamos vivendo isso, não sabemos como vencer tudo isso. Amados, em Cristo nós temos uma vida livre. Essa é a verdade. Jesus veio para curar os oprimidos do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós vimos durante toda essa semana qual é a forma que o diabo atua. O nome dele já diz, já explica como que ele age, tentando penetrar a nossa mente, tentando estabelecer mentiras, fortalezas de mentira, de engano, para nos oprimir, para virar aquele que governa a nossa vida, o rei sobre a nossa vida. Mas nós que nascemos de novo, que estamos em Cristo Jesus, temos um novo rei. O rei sobre nós é Cristo Jesus. Por que muitas vezes não temos conseguido romper, vencer certas limitações, certas prisões? Não temos conseguido sair dessas prisões porque temos ignorado a verdade, porque não temos crido na verdade. Por exemplo, se você tem tentado sair de uma prisão, de uma prática pecaminosa, e aí você fica o tempo todo dizendo, eu só sou um pecador, eu nunca vou conseguir vencer isso. Isso não é pra mim, eu não consigo vencer, eu vou morrer assim. Mentira! Isso são mentiras, enganos do diabo, argumentações do diabo que invadiram a sua mente. A palavra de Deus, a verdade de Deus diz que em Cristo Jesus você é justo, você é santo, você é reto, que a sua natureza terrena já morreu, foi crucificada com Cristo e nasceu uma nova vida, uma nova natureza, que é completamente santa, justa e reta, e você pode viver por meio dessa natureza. Amados, as nossas guerras nós vencemos pela palavra. Nós não vencemos guerras nos submetendo às mentiras do inferno, não. Quantas mentiras nós acreditamos? Quantas mentiras eu acreditei durante anos e anos e anos e anos? Não quero mais, eu quero acreditar na verdade de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou justa, eu sou justa. Se a palavra de Deus diz que a minha natureza terrena foi crucificada com Cristo e que nasceu uma nova natureza, é porque a minha natureza terrena foi crucificada e nasceu uma nova natureza. Eu não preciso mais ser dominada pelo pecado. Amados, nós precisamos nos submeter à verdade de Deus. As armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós temos tudo para andarmos em vitória. Temos tudo para percorrermos a nossa jornada cristã em amadurecimento, de fé em fé, de glória em glória, de libertação em libertação, sabe? Cada dia experimentando uma libertação nova. Cada dia vivendo a liberdade da vida dos filhos de Deus. Amados, isso é real. Essa é a verdade de Deus para nós. O inimigo tenta nos aprisionar numa estrutura mental terrena, limitada, numa estrutura mundana das trevas, alimentando as nossas carnalidades. Nossas não, porque a carne morreu, foi crucificada, alimentando as obras da carne. Mas nós precisamos nos firmar na verdade. Nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, a semente divina permanece em nós. A palavra diz que nós não podemos viver na prática do pecado porque a semente de Deus está em nós. E à medida que nós alimentamos e nutrimos essa semente, os frutos dessa semente se manifestarão. Sabe, amados, nós precisamos crer na verdade, nos submetermos à verdade, entendermos que a atuação do diabo contra as nossas vidas é uma atuação
não é algo muitas vezes visível, totalmente claro, não. São mentiras, são setas, são lanças que ele vai indo dia após dia, dia após dia, dia após dia, até conseguir penetrar na nossa mente. É por isso que nós precisamos nos posicionar na força do poder de Deus e permanecermos o quê? Firmes contra as ciladas, contra as intenções, contra os desígnios do maligno. Como o apóstolo Paulo falou, nós não ignoramos os desígnios, as intenções do diabo. Não ignoramos isso. Pelo contrário, colocamos tudo diante da palavra de Deus, no crivo da verdade da palavra de Deus, para que nós possamos compreender, opa, isso daqui é uma mentira. Não vou acreditar nisso, não. Agora, se nós não conhecemos a verdade, se nós não temos intimidade com a palavra de Deus, como é que nós vamos reconhecer as mentiras? Não tem como, né? Aí o inimigo vai ganhando espaço, ganhando espaço. E aí nós vamos nos submetendo às mentiras do inimigo. Então, amados, nós precisamos mergulhar intensamente no estudo da palavra. Precisamos nos relacionar com Deus por meio da palavra, por meio da oração. Precisamos conhecer a verdade e crermos na suficiência de Deus, na suficiência de Cristo Jesus. O Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos deu autoridade. Para quando nós olharmos as mentiras de Satanás, Satanás, sai daqui, você está mentindo para mim, não vou acreditar nisso não. Sabe, amados, quando nós olharmos, às vezes nossos relacionamentos com pessoas que amamos, nós olhamos assim e não flui, não acontece, sabe? Um relacionamento truncado, muitas vezes falta de perdão. Nós precisamos olhar para nós. Será que eu que estou com uma estrutura mental das trevas aí que está impedindo esse relacionamento de avançar? Talvez você faça isso e diga, não, mas eu já perdoei, já está tudo certo por mim, mas a outra parte não, né? Às vezes irmãos em Cristo, irmãos de próprio sangue vivendo assim, pai, mãe, filho, sabe, amados? Aí nós, entendendo como é a atuação do maligno, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra potestades, principados, dominadores deste mundo de trevas. Começamos a compreender que nós não estamos lutando contra as pessoas. Começamos a orar, a interceder, a clamar, para que o poder de Deus atue também na vida dos nossos amados, na vida dos nossos irmãos, para que haja entendimento, para que o Senhor ilumine os olhos do entendimento do coração dos nossos amados, para que eles sejam livres, completamente livres. Nós temos uma visão de batalha espiritual muitas vezes muito deturpada, muito deturpada. Quantas vezes nós, eu vou fazer as 7 semanas ali de libertação, o propósito, isso e aquilo, e eu vou ser livre, e aí volta e continua a mesma coisa, não é livre de coisa nenhuma. Porque nós precisamos aprender a lutar com as armas de Deus. Precisamos aprender a lutar conforme a verdade. Quando nós entendemos qual é a forma de atuação do inimigo, aí fica mais fácil. Opa, agora eu já sei. Ele age lançando mentiras, vez após vez, tentando formar fortalezas para me oprimir, ou então para oprimir a vida dos meus amados. E aí nós começamos o quê? A nos submeter a Deus, nos sujeitar, nos render à verdade de Deus. Resistimos ao diabo permanecendo firmes na fé. Isso está, Pedro escreveu isso. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé e o diabo vai fugir de nós. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É assim que vencemos as nossas guerras, amados. A maior batalha, a maior arena é dentro da nossa mente, é a mente humana. E aí é que nós precisamos nos posicionar na verdade. E amanhã nós veremos Jesus nos ensinando a como nos posicionar na verdade. Veremos como Jesus guerreou com as tentativas do diabo de penetrar a mente dele, de atingi-lo, de mudar a forma dele de pensar. Veremos como Jesus se posicionou e como ele colocou o diabo para correr. E aí é a forma com que nós devemos nos posicionar.
e o diabo fugirá de nós. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.